Olá, é... hoje eu tô começando aqui uma leitura, tá? Essas leituras que eu vou fazer são 4 leituras, são 3 leituras, cada uma sobre um tipo, né? Hoje a gente tá fazendo sobre os signos cardinais, que é Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Tô fazendo essa leitura porque aquelas leituras de um vídeo por signo eu não tô tendo tempo, eu não tô conseguindo ter tempo pra fazer tudo, né? Porque eu tô trabalhando, tem outras coisas que eu tô organizando na minha vida e aí eu não tô conseguindo ter tempo. Então eu não vou parar de mexer com o canal, mas eu vou condicionar, né, as leituras de uma maneira um pouco mais sucinta, no qual eu consiga fazer, assim. Eu fiz 4 tiragens aqui na mesa dos 4 signos cardinais, né? Eu tenho Áries e Libra na ponta esquerda e Câncer e Capricórnio na ponta direita. É bom a gente atentar que Áries e Libra são opostos, né? Complementares, e Câncer e Capricórnio também. A gente tá fazendo... Eu tô fazendo a leitura de acordo com o hemisfério sul, né? Porque no hemisfério norte cada signo representa uma estação do ano, né? Um ponto da estação, de alguma das estações do ano. Os signos cardinais, eles são referentes às estações, ao início das estações do ano. Então, por exemplo, Áries é o início do outono, Câncer é o início do inverno, Libra é o início da primavera e Capricórnio é o início do verão. No hemisfério norte é o contrário. No caso de Áries, que é o início de outono, seria o início da primavera, e Libra o início de outono, é meio que inverso. Mas do hemisfério norte, né, é referente aí a uma realidade que não é a nossa. E, inclusive, quando a gente vai fazer muitas das pesquisas astrológicas, né, a gente vê que é muito baseado no hemisfério norte e muitas das vezes a astrologia ela não é pensada tanto, né, através do hemisfério sul, de uma maneira simbólica, imagética. As coisas ficam meio que repetitivas referente ao hemisfério norte, e aí não tem uma abordagem ou uma visão de uma maneira mais de pesquisa, né, de visualização, assim, referente ao hemisfério sul. Então é bom a gente se atentar a isso, ainda mais igual eu vi uma pessoa que eu gosto de prestar atenção no conteúdo, né, que ela publica e tudo mais, é uma astróloga que eu gosto muito. Ela fala muito que é muito fácil a gente receber uma mensagem ou ler uma mensagem em algum lugar e repassar ela pra frente, sem a gente questionar muita fonte e tudo mais, né? E eu vejo que muito da astrologia que as pessoas aqui no Brasil, por exemplo, elas ficam disseminando, são muito estagnadas numa visão do hemisfério norte, não voltadas para uma ideia de hemisfério sul, e principalmente nessa coisa da brasilidade e tudo mais, pensar a astrologia também nessa ideia de país tropical, de Brasil, né? É um ponto que as pessoas não voltam muito a mente para isso. Então a introdução do vídeo é essa, pra gente ter uma ideia, né, de como, por conta das estações que eu vou estar falando, porque às vezes as pessoas vão pesquisar na internet e vai ver, ah não, mas como assim? Áries na verdade é o início da primavera. Não, não é. Áries é o início do outono aqui no Brasil. Então
apesar de que hoje em dia as estações estão bem cambabuladas, né, umas em cima das outras, a gente não sabe muito bem onde está começando o verão, onde está começando o inverno e tudo mais, por conta do aquecimento global. Mas em teor de ideia principal é isso, tá? Aí eu separei esses 4 e o que acontece? Tirei 3 cartas para cada um. A primeira primeiro tô pensando como que eu vou fazer essa leitura, porque eu sinto que de alguma forma os signos estão conversando entre si. Eu vou fazer a leitura individual e depois eu faço uma leitura mais aberta. Para Áries, né? Vamos começar com Áries, a carta principal, referente ao final do ano, né? Eu tô fazendo essa leitura referente aí ao resto de dezembro, principalmente as comemorações de Natal, vocês estão vendo aqui, e Ano Novo, tá? Então é um período muito complexo, é um período de transação, né? Então eu tô fazendo a leitura de acordo com isso. Por exemplo, referente a Áries, a gente tem essa primeira carta que saiu, que é a carta da unidade. Ela é literalmente a primeira carta do deck. E eu achei isso engraçado porque é sobre individualidade, é sobre, de fato, né, unidade, sobre uma percepção de self, sobre digamos assim, uma coisa que vem à minha cabeça quando eu penso em unidade, uma metáfora boa, é aquela, quando a gente vai assinar um papel e a gente tem que fazer a nossa assinatura, sabe? Aquilo marca que é você, só você consegue fazer aquela assinatura, né? Então, de início tem isso, né? É muito interessante porque é um conceito meio de Natal até, porque essa carta fala sobre unidade e ela fala sobre esse conceito de, tipo assim, tudo é um, sabe? Mesmo que eu seja muito singular e eu seja uma única pessoa e eu tenha a minha própria assinatura no mundo, né? Fazer parte do mundo é uma unidade também. O mundo em si, com todo coletivo, o coletivo por si só, ele consegue ser uma unidade, né? Quando a gente trata uma massa de pessoas, né, a gente fala aquele coletivo, então vira uma unidade, né? Uma unidade de coletivo, que são várias pessoas. Então, aqui tá saindo a unidade como um mundo, tá vendo? Na verdade tá assim, um do lado do outro. E pra mim é uma ideia meio de Natal mesmo, sabe? Essa carta aqui, ela é uma cidade muito excêntrica, né? Várias coisas acontecendo, vários lugares, muita informação, né? É tipo como se fossem raízes de uma árvore, por exemplo. Isso me faz pensar sobre... Porque isso aqui é debaixo do mar, na verdade, né? São corais. Aqui, se a gente for reparar, aqui tem... acho que não vai dar pra ver. Uma sereia levando a pessoa pra esse mundo aqui, né? Como se fosse aquele mundo lá debaixo do mar, da Ariel, aquela coisa toda. Aí o que acontece? Tem essa perspectiva, sabe? De tipo assim... Primeira impressão que eu tenho é essa coisa da cidade enfeitada, né? Pelo Natal, várias coisas acontecendo. As informações, elas parecem que ficam muito mais vibrantes, né? Tipo assim, como a cidade fica toda enfeitada e parece que a cidade, ela parece ser o dobro do que ela realmente é, né? Ela parece que tá inchada, ela parece que tá dilatada, né? De certa forma. Porque não é como a gente está acostumado a ver ela durante o ano todo, né?
E isso me lembra o conceito de Natal, porque o que acontece? No Natal é uma coisa de festividade, é uma coisa de todo mundo, essa coisa de todo mundo deixar de lado os problemas e não brigar com a família e aceitar que cada pessoa da família é do jeito que é, e entender que o seu lugar também na família ele é específico, mesmo que você seja aquela pessoa um pouco mais contraditória, um pouco mais abrasiva. E Áries é muito disso, né? Talvez ser o filho rebelde, a filha rebelde, aquela pessoa mais problemática, aquela pessoa que às vezes as pessoas não entendem tão bem porque ela é mais do impulso, mais às vezes até meio compulsória. E aí o contexto que aparece aqui é mais de aproveitar esse momento, sabe? Tipo, tá dando aqui na leitura para Áries uma leitura muito boa no sentido de aproveitar esse tempo para fazer coisas que você gosta e sair pela cidade mesmo, assim, no Natal, ter ter esse direcionamento, né, de entender que é um momento de festividade, é um momento de seguir esses caminhos, seguir essa ideia de fazer o que você realmente quer, visitar os lugares que você quer. Se tiver um recesso aí em relação a onde você trabalha, aproveitar esse recesso, sair pra cidade, sabe, fazer parte do coletivo que tá ali comemorando, não ser aquela pessoa que quer dizer, você pode ser, né? Eu ia falar não ser o Grinch do Natal, né? Mas no final das contas, Áries também tem essa coisa de ser o excêntrico, muitas das vezes em termos de agir, em termos de atitude, né? Porque o conselho que vem aqui também é seja você mesmo. Então é meio que aquela ideia de realmente nesse Natal você ter uma perspectiva um pouco mais de, sabe, de glória pelo que você é e abraçar o mundo de certa forma, entender que o mundo é um reflexo seu, e se o mundo tá em um momento de celebração, você precisa se colocar em espaço de celebração também, porque se tudo é um e um é tudo, então a gente, muitas das vezes, se a gente conseguir refletir as coisas positivas do que tá acontecendo à nossa volta referente ao mundo, a uma celebração, a um feriado, por exemplo, a gente consegue se sentir parte daquele mundo de certa forma. Isso ajuda a gente a se sentir menos deslocado, de certa forma. Então é meio que um fluxo de unidade mesmo, assim. Seja você, seja a pessoa que você é, não se force a ser uma coisa que você não é, mas veja que o mundo também tá sendo ele, e ele tá nesse momento de celebração em que você pode aproveitar isso, celebrar da sua maneira. Talvez não seja da maneira que as pessoas vão esperar de você, mas se você entrar na energia de celebração, sabe? Tipo, isso pode ajudar muito. Eu sinto que isso diz muito também no final do ano sobre você tá percebendo que o mundo tá dando voltas pra você, né? Digamos assim. Você talvez vai conseguir celebrar junto com o mundo esse Natal, porque você passou por várias questões e várias provações referente a quem você é. Então, você se descobrindo mais esse ano, você tá conseguindo chegar num estado onde o mundo ele faz mais sentido, ele te engloba mais, ele aceita mais suas diferenças. Isso me faz pensar em, por exemplo, pessoas que estão tendo negócios próprios, estão
estão aí numa fase inicial de projetos próprios e esses projetos estão começando a andar, estão começando a acontecer justamente por conta da sua individualidade, da sua personalidade, do seu jeito. E você, se você vingar nisso, se você acreditar nisso, né, no que você tem de excepcional, o mundo ele te engloba junto aí ao processo dele e as ramificações para os lugares para onde o mundo está indo, né? A sua evolução é a evolução do mundo também, né? Digamos assim. Em contrapartida, a gente vai fazer Libra, né? Não vou fazer Câncer, vou deixar o direito para a segunda ponte e o esquerdo para a primeira ponte. E é porque aí dá para fazer a ligação, né? Entre opostos complementares. É engraçado que em Áries tem essa carta e em Libra tem essa carta. Então são cartas que se parecem, de certa forma, sabe? E elas possuem significados juntas, elas são meio ambíguas, assim, porque pra Libra é um pouco... Essa carta é uma carta do paradoxo, sabe? É sobre achar coisas boas no ruim e achar coisas ruins nas coisas boas. É uma carta meio... mutável em relação à forma dela, a personalidade dela. Na historinha dessa carta tem explicando, né? Que essa não necessariamente é a forma exata desse indivíduo, mas é a forma como ele gosta de se colocar como ele, né? Gosta de se colocar como projetado no mundo, né? Mas não quer dizer que é a forma exata desse indivíduo, sabe? Essa carta fala sobre essa coisa, por exemplo, o conceito de Yin e Yang, né? Que todo bom tem um mal, todo mal tem um bom, toda energia masculina tem uma energia feminina, toda energia feminina tem uma energia masculina, toda energia ativa tem uma fração passiva, toda energia passiva tem uma fração ativa. É sobre como as coisas, elas no fim das contas, elas não são tão binárias igual a gente imagina que elas são, né? Porque a gente coloca as coisas muito como isso é masculino, isso é feminino, isso é ativo, isso é passivo, isso é mal, isso é bom, mas as coisas não são definidas assim, né? Elas sempre vão possuir outras frações de outros conceitos e outras potencialidades, né? É engraçado, porque de alguma maneira eu sinto que essas duas cartas se conversam, sabe? Nas cores, até mesmo nas posições. Parece uma coisa meio de julgamento mesmo. O que vem no final do ano parece que é uma ideia de todas as situações que são confusas, elas podem estar se resolvendo ou se dissolvendo, diluindo, de certa forma. Elas podem... Eu sinto que tá começando a acontecer, tá começando a gerar aí um julgamento, né? Um momento de se tal coisa aconteceu, isso vai ter uma reação. E é sempre bom lembrar isso, né? Se uma coisa ruim aconteceu, coisas boas também nascem dessas coisas ruins. E se alguma coisa boa aconteceu, coisas ruins também nascem dessas coisas boas. Então, a perspectiva de Libra é essa ideia de... Se em Áries a coisa de se entender como unidade e firmar sua personalidade para você poder refletir junto com o mundo aquilo que você é, a sua evolução faz parte da evolução do mundo. Em Libra tem um pouco essa expectativa de esperar algo de você, mas você não necessariamente precisa entregar tudo que você acha que você precisa entregar. Você pode ser uma pessoa contraditória, você pode ter nuances
daquilo que você firma pra você. Você pode dizer que você é uma coisa e em outro momento você tá sentindo que você precisa ser outra coisa. É um momento que você tá precisando tomar várias formas e aceitar que às vezes realmente não dá pra você simplesmente só se definir por uma coisa, mas também algo que me vem à cabeça é cuidado com as influências, entender quais são suas influências na sua vida, sabe? Porque as influências em cima da gente, elas podem ser boas e elas podem ser ruins, né? E a gente precisa ter um discernimento sobre qual é o tipo de fração que a gente quer entregar. Você quer ser uma pessoa boa com traços negativos ou você quer ser uma pessoa ruim com traços positivos? Meio que tentar entender essa perspectiva de ok, tem sempre um bom no ruim, um ruim no bom, mas e aí, você vai querer ser predominantemente o que, sabe? Qual que é o paradoxo que você vai abraçar pra sua vida, assim? E um conselho que tem é esse aqui, que é achando a sua graciosidade, né? Essa carta fala sobre... Ela explica que todo mundo tem habilidades e todo mundo tem a possibilidade de agraciar o mundo com essas habilidades. Então ela pergunta qual que é a sua habilidade, qual que é a coisa que você sabe fazer muito bem, que pode trazer uma fração positiva para o mundo, né? Porque é isso também, eu acho que hoje em dia o mundo está predominantemente num lugar mais obscuro e nós como pessoas, eu acho que a gente precisa fazer o máximo pra gente trazer as coisas boas, né, referente a isso. Mas dentro do que a gente consegue também, né, porque a gente não pode ficar se cobrando demais aquela coisa de ser a melhor pessoa do mundo. E inclusive uma coisa que um amigo meu já falou comigo, que eu acho o máximo, que ele fala assim: nossa, tem tanta gente medíocre no mundo, sem se preocupar em ser a melhor pessoa do mundo, por que eu tô sempre focado em tentar ser a melhor pessoa do mundo, sabe? Primeiro porque ele tem dignidade, ele quer ver uma diferença no mundo, né? Mas às vezes a gente precisa também ser um pouco medíocre. Às vezes a gente também precisa focar em outras coisas, sabe? Aqui eu acho que fala muito sobre a sua capacidade de mediocridade também, sabe? E assim, eu sinto que situações que estão confusas na sua vida, a melhor forma de você lidar com isso é aceitar as partes negativas que existem em você e tomar forma dentro disso, sabe? Muitas das vezes a gente, na nossa vida, quando a gente recebe... Acho que aqui é muito bom você também parar pra pensar sobre a dinâmica do seu pai e da sua mãe, assim. O que seu pai te ensinava e o que sua mãe te ensinava, sabe? O que tinha de contraditório no ensinamento deles? Porque muitas das vezes, quando criança, tem sempre aquela dinâmica, né? Pergunta pro seu pai. Aí o pai fala, pergunta pra sua mãe. Aí cada um tem uma visão diferente das coisas e às vezes é confuso até mesmo pra própria criança, né? Não tem uma consistência ali nas respostas. Então, o que tinha de inconsistente na sua vida, né? Na sua infância, referente aos seus pais, né? Sua mãe e seu pai, e que até hoje também pode ter, porque isso faz parte de você e você precisa entender a dinâmica dessas duas coisas. Eu sinto que aqui pode ser que algumas pessoas não queiram passar
Natal com a família, ou não queiram passar Réveillon com a família, querem passar com os amigos, querem passar com as famílias que escolhem, e talvez exista uma cobrança em cima disso. E é aquela coisa, vai pro lugar onde você tem o melhor de si para oferecer, sabendo que você tem traços ruins também para oferecer para as outras pessoas. É meio que aquela dinâmica de todo mundo sempre vai ser o vilão ou o herói na vida de alguém. Então você focar aí nas suas habilidades, no que você pode fazer, oferecer de positivo e não se preocupar com o negativo, né? Deixar que o seu negativo também às vezes seja o julgamento perante a vida e os obstáculos aí que outras pessoas colocam na sua vida, né? Agora eu vou fazer a leitura de Câncer e Capricórnio. Muito chocante. Bom, pra Câncer saiu essa carta e junto com ela saiu a Torre. E saiu assim, uma do lado da outra, né? E é como se essa carta estivesse olhando pra essa e essa olhando pra frente. As duas olhando pra frente, tá? Aqui parece que tá pra trás, mas é porque eu tô vendo as cartas assim, né? Enfim. E o engraçado é que essa carta, o rosto dessa carta, faz muito sentido com o rosto dessa carta. Tá vendo? E no final, né? Essa carta. Referente ao final de ano, parece que os cancerianos, né, estão num lugar um pouco mais de introspecção, de poesia, de arte, né, de reflexão. Essa carta pra mim ela é meio que a carta do Romeu, né, do Romeu e Julieta, sabe? Aquela carta que fica remanescendo alguma coisa, fica encantado, se encantando, poetizando sobre o romance, sobre a beleza do mundo, aquela coisa toda. Aqui eu vejo que assim, uma torre aconteceu ou está acontecendo, vocês estão tendo essa visão e vocês estão num lugar um pouco mais melancólico esse final de ano, de perceber ali as coisas que estão ruindo, algumas coisas importantes que não estão funcionando mais, vocês estão tendo uma visão um pouco além, né, do horizonte ali, do que está acontecendo, vocês têm uma percepção um pouco maior. Eu sinto que muitas das vezes vocês podem estar sendo a própria torre, né, vocês podem ter algo em vocês pode ter ruído, né, às vezes vocês não conseguiram segurar alguma questão, algum relacionamento, algum trabalho, e vocês foram, digamos assim, os causadores da ruína de alguma coisa, né? E eu sinto que pode ser muito sobre talvez vocês pensando sobre culpa, sobre por que foi vocês que tiveram que fazer isso, ou passar por isso, ou ter a decisão final. Parece que vocês tiveram tipo uma decisão final de alguma coisa, ou vão ter, né? Ou estão pensando na decisão final de alguma coisa. Mas é porque é necessário, sabe? Como e eu sinto que pode ser algo sobre proteção também, sabe? Vocês estão finalizando algo, ou algo está sendo finalizado na vida de vocês por uma questão de proteção também, sabe? Uma questão de
digamos assim, uma visão de raio-x na questão. Quando você, né, vai fazer um raio-x de um osso quebrado, por exemplo, você descobre onde o osso está quebrado e aí como você pode reparar aquilo. Parece que vocês estão tendo uma visão um pouco melhor de uma situação e entenderam que algo precisa, né, se retirar de cena e que vocês estão fazendo esse processo de retirar, né, vocês mesmos estão retirando esse ponto. Ou estão, se vocês não forem os catalisadores, né, vocês estão observando essa situação se retirar da vida de vocês de uma maneira mais reflexiva, mais poética, mais melancólica, ao invés de, né, querer brigar, querer tentar segurar, vocês estão num lugar um pouco mais reflexivo. Inclusive, uma dica é vocês aproveitarem esse momento para escrever, né, para escrever poesia, mesmo que vocês não sejam pessoas com esse... que façam isso, né? Mas com uma frequência, vocês aproveitarem esse momento para tentarem se expressar. Tem aquela coisa de escrita... escrita meio que do subconsciente, né, inconsciente, no qual você vai só escrevendo, e esperando pra ver o que vai sair. É uma boa também. De conselho veio essa carta e ela fala sobre, né, essas ondulações quando a gente joga uma pedrinha na água, aí tem essas ondulações assim. E ela pergunta qual é a energia que você emana, qual que é a energia que você ondula, né? Qual que é a vibração que vai ondulando de você pro mundo, assim. Porque isso quer dizer muito também referente às coisas que acontecem à sua volta. Talvez esse estado melancólico que vocês estejam, talvez eles já estejam emanando para que algumas coisas sejam finalizadas, sabe? Talvez vocês já estejam sentindo que algo está finalizando ou terminando, acabando, né? E aí vocês começam a ver isso se refletir de volta para vocês. De alguma maneira parece que a visão de vocês está sendo muito importante aqui na leitura. É como se vocês conseguissem perceber coisas bem no terceiro olho, assim mesmo, sabe? Vocês estão conseguindo perceber atitudes das pessoas ou os motivos pelos quais as pessoas agem de algumas maneiras, ou... E o terceiro olho é muito sobre proteção também, né? Tem uma coisa que as pessoas colocam em casa, que eu até coloco às vezes, eu coloco na minha casa, e às vezes eu reforço em alguns cômodos, que são desenhos de olhos, né? O olho, ele é colocado como algo que vigia, né? E de alguma maneira parece que vocês estão incorporando essa energia de vigilante, assim, vocês estão vigiando alguma coisa, vocês estão protegendo alguma coisa. Aí, e dentro disso, o melhor conselho que eu posso dar é prestem bastante atenção na energia que vocês estão emanando, e mesmo que as coisas estejam ruins, né? Não é aquela coisa de felicidade tóxica, né? De positivismo, tilelê tóxico, mas assim, ok, esteja ciente das coisas que você está sentindo, escreva, use as dores de uma maneira no qual seja expressão criativa, porque aí isso é uma transformação, uma alquimia referente àquilo que você está sentindo, e tente olhar
tente procurar também coisas positivas aí no seu contexto, sabe? É engraçado porque Câncer aqui no hemisfério sul, ele é o início do inverno, né? E o inverno tem muito disso da morte das coisas e do final das coisas e não da morte, né? Eu acho que o outono é mais sobre a morte, mas o inverno é como se fosse o luto, né? As coisas, talvez vocês estejam vivenciando algum tipo de luto, algum tipo de perda aí que já aconteceu ou que talvez vai acontecer, né? Mas também é sobre como se aquecer no frio, é também sobre artifícios que a gente usa para se aquecer no frio, os cobertores, um chá quente, uma lareira. Então é descobrir como se manter aquecido também nesses momentos complicados, tá? Agora Capricórnio. É engraçado a gente falar de morte porque no Capricórnio a gente tem a carta da morte. Mas o melhor são as cores das cartas também, que eu acho que estão conversando muito bem entre si. Essa carta aqui, ela fala sobre ela, se você vê ela em pé, você vê ela dessa forma. E se você virar ela de cabeça pra baixo, parece que ela tá em pé, sabe? Um paradigma, assim, dessa carta que eu acho muito interessante. É engraçado porque conversa muito com essa leitura de Câncer, né? Porque aqui tem a luz na escuridão, que é o que eu acabei de falar, né? Como se aquecer no frio, tá vendo? Como achar um ponto. Então, mais uma vez, né? Os opostos estão aí conversando entre si. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. É engraçado, tem muito... faz muito sentido. Porque se Câncer tá focado em uma coisa e numa visão, numa proteção, num contexto, e a visão tá muito de raio-x, muito direcionada, né? Aqui a carta da torre tem uns lasers saindo do olho da torre, né? Isso me lembra também aquele folclore brasileiro, que eu esqueci o nome do... Mas é aquela cobra que ela vigia as florestas, né? Ela faz a proteção da floresta na noite, né? Tem uma coisa assim, eu acho. Vou procurar saber. Aí a carta de Capricórnio é o oposto, assim. É meio que trazendo uma... Eu acho que, né? Tanto um signo quanto o outro, eles conseguem conversar entre si e eles conseguem trazer conselhos um pro outro, né? Capricórnio fala sobre ver as coisas diferentes. Vocês estão num momento de pegar a imagem que vocês têm e mudar ela de uma maneira no qual vocês enxerguem ela diferente, né? Os cachorros. Eu gosto muito desses cachorros porque eles sempre indicam quando uma pessoa tá passando na rua. Então é sempre uma questão de proteção, né? E eu sempre vi cachorro como um leal protetor, né? Mas aí... o que acontece? Essa carta aqui, ela fala sobre enxergar as coisas de uma maneira diferente, tá vendo? Uma vez eu tava fazendo uma pintura e ela tava legal, mas ela não tava fazendo tanto sentido. E aí eu recebi um conselho, assim, eu vi uma pessoa comentando, não foi nem direto, né? Foi meio que indireto. Eu vi uma pessoa comentando sobre mudar a tela de
cabeça para baixo, virar ela. E aí aquela imagem ia estar completamente... Ela ia se colocar num contexto bem diferente, que você poderia pintar dali também. E aí eu fiz isso e mudou completamente a perspectiva, e a pintura ficou muito mais legal, e eu, no final das contas, apreciei esse momento de aceitar um ponto de vista diferente daquilo que eu já estava muito focado e achando que tinha que ser naquela direção e tudo mais. Então, Capricórnio está nesse ponto, porque existe uma morte aí, né? Um momento de transformação que está acontecendo para vocês no final do ano. Para mim é uma transformação muito grande, né? É entender, por exemplo, eu estava lendo faz pouco tempo, porque eu sempre soube, né, que Jesus, ele não nasceu em dezembro, né? Isso aí foi uma coisa que a igreja colocou ali. O Natal em si, ele não é sobre Jesus, né? A igreja, ela pegou uma festividade pagã, né, que é o Natal, e transformou ali numa outra festividade meio híbrida, assim, das coisas, né? Não que seja errado, mas é uma apropriação, de certa forma, ali para ela trazer uma narrativa diferente, um contexto diferente para uma coisa que de início não era sobre aquilo, né? E aí eu fui pesquisar, né, sobre o que os historiadores, né, que realmente pesquisam e trabalham atrás do que foi a história, né, como a Bíblia realmente foi escrita e tudo mais. Você vê que, na verdade, Jesus nasceu em outubro, né? Então, assim, pra mim isso foi um momento de mudança também, de transformação, porque eu comecei a ver a vida de uma maneira bem diferente também. E como as celebrações que a gente tem, elas estão muito embaralhadas com conceitos errados e conceitos fora das datas corretas, e isso impacta na gente sem a gente ter muita percepção, né? Então é sobre isso, é sobre ver as coisas de uma maneira diferente, também pesquisar sobre as coisas, né? Que a gente... Porque muitas das vezes ver uma situação por um ângulo diferente é você repensar as fontes no qual você aceita as notícias, né? Igual eu falei no início. Muitas das vezes a gente repassa informações sem saber se aquela informação é realmente correta. Tá na boca do povo, aí a gente vai passando, e quando vai ver, vira uma verdade no mundo coletivo, digamos assim. E na verdade não é isso, né? E a gente tá vendo muito isso, por exemplo, com essa tecnologia de inteligência artificial, por exemplo. Às vezes a gente pesquisa através da inteligência artificial algum tema e as pessoas não questionam se aquela informação é verdadeira ou não. E muitas das vezes a inteligência artificial ela está procurando informações apenas em uma fonte ou em outra fonte. Ela não procura num total, porque ela tem que ser programada para procurar em vários lugares. E quem programa a inteligência artificial são pessoas, né? Então as pessoas podem simplesmente manipular para onde a inteligência artificial vai procurar certas informações. E isso não quer dizer que a gente vai ter a informação correta ali em mãos, né? Só porque a gente tem esse conceito de que a inteligência artificial é super inteligente e ela te dá a resposta na ponta da língua. Não é bem assim, sabe? Porque no final das contas a gente tem que entender quem programou ela, né? E como ela foi programada para procurar essas respostas. Então,
é meio que esses conceitos, assim, até as coisas novas de hoje em dia que estão surgindo pra gente, elas estão muito enraizadas em pensamentos e dinâmicas e fluxos nossos que estão muito ultrapassados, estão muito limitados ainda, sabe? Então, Capricórnio fala muito sobre isso agora no final de ano, sobre ver essas coisas de uma maneira diferente, sobre o luto também de entender que muitas informações, muito da perspectiva que você tem de uma coisa, na verdade não era tão real assim. E o conselho é você ter um direcionamento, sabe? Tipo, o Sol, ele é uma figura no qual os planetas do nosso sistema, eles estão em volta do Sol, sabe? O Sol, ele é ali a presença maior, digamos assim. Ele é uma coisa irrefutável, uma coisa que você não consegue falar que não existe, assim. E ele é uma verdade que se impõe sobre a gente todo santo dia. Então é meio que você, nessa situação, achar o seu ponto, sabe? A sua luz, o seu sol, a coisa que direciona, sabe? Aquilo que você sabe que é irrefutável, que sabe, pesquisar, entender. Isso aqui é isso mesmo? E aí, se for e você chegar num ponto que, tipo, realmente não tem como fingir que isso não é isso, aí você tem ali uma verdade que ela é irrefutável. Mas tudo em volta daquilo, você precisa questionar. Tudo que estiver em volta daquilo, da sua verdade aí, você precisa questionar. Então é também sobre você achar um ponto de conforto em lugares meio complexos, meio dramáticos e talvez o ponto seja que você está olhando as coisas de vários ângulos também. Pode ser que são muitos ângulos nos quais você está focando e aí você não está conseguindo se direcionar em uma única coisa que realmente faça sentido. É igual, o Câncer está muito nessa coisa de focado numa coisa só. E vocês estão olhando tudo de vários ângulos. E talvez vocês não estão conseguindo se direcionar, né? Ou se colocar num lugar de calmaria, porque vocês acabam que vocês estão num luto aí, num momento de transformação. É igual quando a gente está se transformando na nossa vida, é porque a gente está passando por várias coisas que foram difíceis. E a gente começa a analisar tudo que aconteceu, tudo que passou. Uma coisa que a gente vivencia achando que era de um jeito, a gente começa a perceber que na verdade é outro jeito completamente diferente. Aquilo muda a gente pra melhor, né? Mas é um processo difícil. Então vocês precisam ter esse foco de Câncer, por exemplo, de ter uma visão um pouco mais direcionada e eu posso estar sendo um pouco contraditório, né? Eu tava falando uma coisa e eu virei, mas é porque existe essa conversa entre os dois, né? Talvez seja direcionar sua visão para uma maneira diferente, né, de ver as coisas na qual você está vendo, mas talvez seja porque aqui é uma coisa de você ver toda uma situação de uma maneira completamente diferente. É igual a carta do pendurado, né, que ele se pendura de cabeça para baixo para ver o mundo de uma perspectiva diferente. Aqui é como se fosse você está vendo várias coisas que eram de um jeito, aí você tá vendo elas completamente diferentes, tá achando novas formas de ver aquilo, mas talvez tenha isso, né, de Câncer, de você focar em detalhes ali e dissecar cada detalhe, entender, porque se tem muita coisa acontecendo, você precisa parar e analisar cada coisa, sabe? Talvez também usar da escrita aí,
escrever coisas que você está sentindo talvez te ajude. Ou escrever sobre cada coisa que está acontecendo e achar pelo menos 2 perspectivas diferentes de cada coisa e escrever sobre isso, sabe? Tipo, ó, tal acontecimento aconteceu. Tal acontecimento aconteceu. Tal coisa aconteceu. Uma perspectiva desse acontecimento e outra. Outro acontecimento. Uma perspectiva e outra. Sabe? Às vezes é tipo assim, pegar a perspectiva de várias pessoas envolvidas num acontecimento e analisar cada situação. Porque, querendo ou não, você tá num momento de luto. Então é porque você tá fazendo isso pra tentar entender o que tava acontecendo. No geral, deixa eu ver. No geral de tudo, a gente consegue ver que os signos cardinais, eles estão passando por singularidades. É igual Áries e Câncer, que são os 2 signos que estão acima, parece que eles estão em situações mais singulares, mais de self, mais de introspecção, de expressão, de individualidade, de comportamento. E os 2 de baixo, que é Libra e Capricórnio, parece que estão um pouco mais voltados para a dualidade das coisas, para complexidade, para o envolvimento de influências externas e como isso desenvolve o ser também, sabe? É como se Áries e Câncer estivessem num momento de catalisando mudanças, e Libra e Capricórnio estão num lugar mais de progresso, de pragmatismo. Eu vejo Áries e Câncer como esse contexto de o que a individualidade pode estar passando em quesitos signos cardinais, e Libra e Capricórnio é mais sobre o contato com o coletivo e onde isso influencia na singularidade dos signos cardinais, sabe? É como se fossem 2 realmente opostos, assim, mas que se complementam e que se... Isso me faz pensar também sobre hemisfério norte e sul, porque, por exemplo, quando no hemisfério norte tá tipo verão, aqui tá inverno, sabe? Então é um pouco isso, assim, é sobre essa dualidade, assim, sobre essas perspectivas e realidades opostas, mas que elas se complementam e que uma só consegue existir porque a outra existe também. Uma só é definida porque a outra também é definida, sabe? O verão, ele só é definido como verão porque o inverno também existe, sabe? Que é o seu oposto, né? Então pensar um pouco sobre isso também. Eu sinto que Áries talvez seja o signo que esteja um pouco mais num lugar um pouco mais otimista e positivo, e os outros signos cardinais, eles estão um pouco num momento um pouco mais de dificuldade, sabe? Final de ano é um momento capricorniano, né? Isso aqui pode ser muito sobre revisão também do ano, né, que o Capricórnio pode estar tendo, sobre o fim do ano, o fim das coisas.
passado, muitos capricornianos vão estar fazendo um aniversário, né? E tem um sol aí ao lado, seu signo solar Capricórnio. Essa imagem é muito capricorniana, né? Então é um momento de fim de ano também é um momento meio de estagnação, né? Porque as celebrações elas começam, então muito da nossa vida meio que para, a gente entra em recesso no trabalho, às vezes nos projetos. Então é um pouco sobre estagnar, sobre celebrar, né, e tudo mais, fazer esse ritual de passagem, mas é sobre dar uma pausa também. E às vezes a gente não consegue muito dar uma pausa, né, no mundo de hoje. Bom, eu tinha pausado o vídeo, mas só passando mesmo pra desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra todo mundo. Eu vou fazer mais 2 vídeos, né, dos signos fixos e dos signos mutáveis. E como eu disse, eu vou tentar fazer as leituras um pouco diferentes, mais flexíveis para eu poder dar tempo de eu fazer todos os signos, porque no mês passado eu não consegui fazer peixes e alguns signos eu fiz no final do mês, então fazia muito sentido. Mas aí a intenção é essa, é conseguir de alguma maneira ir passando as mensagens, né? Aí essa semana eu vou terminar de fazer os 2 vídeos, já vou postando, vou editando, vou postando. E aí esses vídeos eles são mais específicos mesmo pro final de ano, né? Dezembro, Natal e Ano Novo, e como tá se finalizando esse ano. E depois eu vou fazer leituras referentes a 2025 completo, né? E aí eu vou pensar ainda como que eu vou fazer isso, mas